Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e estou aqui com ela, sim, nova Fiat Toro 2026/2027. E à primeira vista você vai olhar e não vai entender nada. Não mudou nada aqui por fora, mas mudou numa coisa bem importante que vem chegando em quase todos os modelos da Stellantis. Sim, agora a nova Fiat Toro tem configuração Mild Hybrid em duas versões, assim como aconteceu também no Jeep Renegade, e vai acontecer no Commander, e vai acontecer no Compass, e vai acontecer em todos os carros que tem esse motor T270. Nesse vídeo eu vou te contar também algumas mudanças que tiveram ali por dentro de equipamentos e especialmente vou te mostrar como que ela anda agora com esse sistema elétrico ajudando ali no volante do motor, sendo um pouco mais do que um super alternador. E também te contar que os preços subiram e quanto que subiram em cada versão. Tudo isso depois da vinheta diretamente aqui do Cais das Artes da belíssima Vitória. Não tínhamos vindo aqui ainda, né? Curte a paisagem que eu já volto. Roda aí, Delarco, vai! Mas antes de começarmos a destrinchar e decifrar se tem mesmo economia de combustível com essa eletrificação mais ou menos híbrida aqui da nova Fiat Toro, eu preciso te contar que se você quiser conhecer ao vivo, fazer um test drive, ter as melhores ofertas, as melhores condições de pagamento, os melhores serviços e o melhor atendimento em Fiat do Brasil, não tem erro, é só ir com os meus amigos do Grupo Sinal. Isso mesmo, tem QR Code na tela, tem link na descrição, todos os endereços, um perto de você em São Paulo, Grande São Paulo e Litoral. Pensou Fiat, pensou Grupo Sinal, o melhor grupo Fiat do Brasil. E se quiser saber mais, cola lá no Instagram, @Grupo Sinal, para saber todas as novidades de Fiat, de Toro e de todos os modelos da marca, tá certo? Vamos começar aqui pela frente, apesar que não precisava nem passar. Pois é, ela continua com esses domos aqui, na verdade um domo mais pronunciado aqui no capô. A dianteira é igualzinha do Model Year 2026, que você viu há uns 8 meses por aqui. Também continua com essa assinatura de LED, faróis de LED e nesta versão Vulcano temos 1,85 m de largura e 25 graus de ângulo de entrada. E mais nada, não ganhou nenhum equipamento extra, a não ser que você venha aqui do lado e entre aqui embaixo. E obviamente eu não vou me enfiar aqui de baixo porque faz parte desta nova plataforma, vamos dizer assim, Small Wide Long Wheelbase, que abriga agora uma bateria de 0,85 kW, que fica bem no meio do carro, aqui embaixo. Ela é uma bateria de íon de lítio e vai transferir um pouco de energia ali no volante do motor, para fazer com que ele tenha um pouquinho mais de torque, um pouquinho mais de potência em determinados momentos. Na hora que eu for andar com o carro, eu vou te contar com um pouco mais de calma. Continuam aqui as rodas de aro 18, que foram lançadas nessa versão Model Year 2026, com pneus 225/60. Tem também os mesmos 4,95 de comprimento, com 2,99 de entre-eixos e 20 centímetros de altura do solo. Ângulo de saída também continua igual, com 29 graus. E basicamente é isso. Não vai ter câmera 360, vai ter a entrada sem a chave, esse cromadinho aqui embaixo, tudo que você viu de sempre da versão Vulcano. Contudo, porém, entretanto, esse sisteminha Mild Hybrid novo vai te custar R$5.000 a mais no canto direito da nota fiscal. Preço de tabela, claro. Não estou considerando CNPJ, microempresário, produtor rural, entre outras benesses que você que tem uma empresa e que tem alguma modalidade pode ter na hora de comprar um utilitário da Fiat. A principal mudança estética está aqui atrás, ó. Sim, acho que você já percebeu que temos uma nova tarjinha aqui desse lado, T270 MHEV. E de resto tudo igual. Essa marcante fenda que colocaram aqui a partir do facelift continua igual. A tampa também de abertura dupla continua igual. A nossa malinha de jornalisti Corriere della Sera continua igual, assim como a capacidade da caçamba, são 937 litros e até 670 quilos nessa versão com tração dianteira e motor apenas a gasolina. É bem volumosa, se você pensar que é uma caçamba menor do que a de picapes médias e tem, sei lá, no máximo 100 litros a menos, é um bom espaço se você não for levar uma bicicleta de aro 29 igual a minha, não é mesmo? Pois é. Bom,
De preço, como eu te disse, ela custava R$ 192.490 e agora sai por R$ 197.490. R$ 5.000 em cima. Daqui a pouco eu vou te contar também o acréscimo de preço e de equipamentos que houve nas outras versões. Agora, vamos falar de desempenho, que é a parte que eu acho que você está mais interessado, especialmente no consumo, né? Vamos lá. A Fiat Toro já é um clássico. Esse ano, em fevereiro, fez 10 anos que ela está aqui nessa mesma plataforma com algumas mudanças estéticas. E a principal alteração para quem pensa na eletrificação foi colocada junto deste motor, o superalternador, como eu já te disse, mas não há mudança significativa, quer dizer, não há mudança nenhuma nos números divulgados pela Fiat, continua com 176 cavalos, tanto com etanol quanto com gasolina, e 27,5 kgfm de torque a partir dos 2.000 RPM. A potência é extraída a 5.750. Bom, em consumo, com gasolina, segundo o Inmetro, antes fazia 9,4 na cidade e 10,8 na estrada. Agora, os números de cidade aumentaram consideravelmente. 12%. Foi para 10,5 na cidade e na estrada piorou um pouquinho, foi para 10,7. Porque, na verdade, eles querem mesmo que o ciclo urbano, que é o que você mais anda normalmente, não você, mas a maioria das pessoas usam, e é aí que está o decréscimo de consumo e também de emissões. Esses foram os dados que a gente conseguiu captar aqui. Em breve esse carro vai lá para a gente fazer o nosso teste completo e a gente vai fazer a comparação com a última Toro T270 que passou por lá. Em desempenho, segundo a própria Fiat, não houve alteração. Continua fazendo número de fábrica em 10 segundos do 0 a 100. E tem algumas coisinhas aqui que me intrigaram um pouco, porque esse carro é azul por fora e cinza claro por dentro. No capô não, mas aqui, rapaz, o pessoal fica bravo, viu? Sindicato da Manta Acústica pode ficar tranquilo, mas varetinha no capô não tem. Como diria Pedro na Bíblia, tudo não terás. Nem um espaço traseiro que caiba um animal de grande porte. Duvida? Quer ver? Vem ver. Pois é. Essa evolução para a linha 2027 não trouxe um revestimento soft touch aqui para as portas traseiras e nem mais espaço aqui para animais de grande porte. Como você pode ver, pois é, não que eu esteja me sentindo como o Flavinho na delação do Vorcaro, mas confortável não estou. E temos aqui um apoio de braço que também não é dos mais longos. Deixa eu subir aqui, encosto. Não é pra gente, né? Eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos, para você que é novo no canal e não entendeu. É isso que acontece. Mas não teve uma elevação de assoalho para encaixar essa bateria. E eu fiquei até impressionado que a altura do solo não mudou com o encaixe desse sistema aqui por baixo do assoalho, perto do cano de descarga. Ou seja, continuou mantendo todas as suas características físicas. Aqui não colocaram ainda também uma saidinha de ar. Já devia ter, né? Eu acho que já devia ter. Já deviam ter contemplado isso. E também tomadinha USB-A e USB-C aqui embaixo. O interior da versão Vulcano é todo claro e temos sim regulagem de altura do cinto e luzinha aqui de leitura halógena. Não é o melhor lugar do mundo para se estar de passageiro, mas de motorista é bem legal. Vem ver. Opa! Barulhinho da porta que vocês tanto gostam. Opa, não fechou. 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 Depois do Yaris Cross ficou todo mundo curiosíssimo com o fechamentinho das portas. Aqui embaixo, ó, vou mostrar pra você. Aqui, ó, o macaco fica aqui agora. Eu não sei se antes era aqui. Eu nunca troquei um pneu de uma Fiat Toro, mas eu não me lembro se era aqui. A gente até achou que essa parte aqui seria para abrigar essa bateria nova, mas não é. Como acontece, por exemplo, nos 12 volts. Nos 48 volts fica ali no assoalho, embaixo do pavimento, vamos dizer assim, do carro. Bom, aqui também nada, hein? Continuamos sem revestimento na linha 2027, mas sim com ótimos bancos de couro. E portinha aqui é ruim de fechar. Todos são assim. Compass, Commander, Toro
desde 7 a.C. Liguei aqui, ó. Você percebeu a diferença? Ó, ó, vou ligar de novo. Você não vai ouvir um que. Ó. Parece que você ligou um micro-ondas. É isso que essa tecnologia também faz. Vira mais ou menos um super start-stop, mas aqui, como eu te disse, ainda ajuda com torque e potência em alguns momentos do motor. Deixa eu só te contar uma coisa. Eu acho que você está vendo aqui já que temos uma tela de 10 polegadas aqui na Vulcano, que não estava antes aqui, hein, meus queridos? Pois é. Deixa eu te falar de preços agora, de todas as versões. Aqui a Endurance Flex. Ah, não, antes eu vou te contar aqui. Todas as versões ganharam o ADAS, o AEB, o LKA e o AHB. Você não sabe o que é, né? Eu também não. Na verdade é Lane Keep Assist, que é o assistente de manutenção em faixa, e os outros dois que eu simplesmente esqueci. Mas não tem problema não. Eu sei que você vai pesquisar essas duas tecnologias e vai me contar aqui. Eu queria mesmo falar de... Ah, e tem também a seta sequencial em LED ali na frente. Ficou... Acho que é para marcar mesmo que é a linha 2027, a primeira que tem isso. E a central multimídia de 10 polegadas vai desde a versão Vulcano até a Range Turbo Diesel. Se eu não me engano, ela só estava na Ultra e na Range, nas outras versões, né? E antes tinha aquela tela metadinha disso aqui. Metadinha não, um pouquinho mais, 8.4, se não estiver enganado. Não estou, não. Bom, a Endurance subiu R$2.000, foi para 167.490, lembrando que a Endurance não tem o Mild Hybrid, que é a básica, né? A Freedom foi para 177.490, subiu R$3.000 o preço. A Ultra, essa aqui foi para 197.490, como eu te disse. A Ultra foi para 206.490, ela era 202.490. E as Turbo Diesel também tiveram um acréscimo de preço. Vou pegar até aqui no site da Fiat hoje, porque o site da Fiat hoje, que eu estou gravando aqui no dia 26 de maio, ainda não tem a atualização. Então, a Vulcano era 217.490, ela foi para 220.490, e a Range era 235.490, foi para 238.490, ou seja, um acréscimo também de R$3.000. Nas versões diesel, não tem a possibilidade ainda de ter o Mild Hybrid, e também nas versões, por enquanto, da família Stellantis 2.0 Turbo, também ainda não colocaram os pacotes Mild Hybrid. Bom, diferença nenhuma. O que vai mudar é mais ou menos aqui no painel. Você tem o M-Heavy aqui, esse aqui, ó. Ele vai ficar em azul quando estiver usando a força da bateria. E quando conseguir fazer uma regeneração, ele vai ficando em verde. E basicamente é isso que muda. As rodinhas vão girar aqui, bonitinhas e tal. Mas o painel é do mesmo tamanho, o marcador de temperatura é do mesmo tamanho, o marcador de combustível, é tudo igual. Tá tudo no mesmo lugar. O volante também é o mesmo. Deixa eu melhorar essa câmera aqui, ó. O volante também é o mesmo. Ele continua com freio de estacionamento eletrônico mais o auto hold, carregador de celular por indução nessa versão, modo Sport, modo Traction Control Plus, para você desligar os sistemas de auxílio ao estacionamento, nesse caso tanto dianteiro quanto traseiro, e aqui para você desligar o auxílio de manutenção em faixa. Não é um centralizador de faixa. Tá faltando coisa aqui, não tá? Eu também acho. Temos também ar-condicionado digital Dual Zone e nada de revestimento soft touch aqui por cima. Só esse cinza melhorado aqui. Opa, peraí, que nós já vamos falar disso. E esse detalhe aqui, isso aqui me agrada. Uma coisa mais clara, que parece que tem uns pontinhos. E é isso. Não tem muito... Aqui a amplitude do volante é bem interessante. É uma coisa que os chineses poderiam aprender com a Fiat. E temos retrovisor eletrocrômico nesta versão. Não temos teto. Temos aqui as câmeras para auxiliar nesse pacote ADAS Zoom, pode ser assim que podemos dizer. Aqui o porta-luvas tem uma iluminaçãozinha. O que tem aqui dentro? Não, pensei que ia achar uma notinha fiscal. E basicamente é isso. O câmbio continua sendo um câmbio de 6 marchas com conversor de torque, que você pode mudar as marchas por aqui e também nos pedal shifters. E a central multimídia
tem os mesmos gadgets e os widgets e também os ícones que você tem em todas as versões que tem essa tela de 10 polegadas, rádio AM, FM, a conexão com Android Auto e Apple CarPlay, gestão de conforto pela tela também, mas você tem aqui embaixo replicado os botões do ar-condicionado, o volume também aqui, você pode aumentar ou diminuir o volume por esses botões aqui atrás do volante, sem segredo também para ligar os faróis aqui do lado, limpador de para-brisa deste lado, enfim, uma Toro como sempre foi, com alguns incrementos, mas estão muito mais, apesar de você ver aqui, temos também aqui ó, a navegação, se você programar a sua internet para trabalhar aqui, você vai ter um mapa nativo, enfim, tudo que você já viu em outros vídeos da Toro. Lembrando que tem 6 airbags também, laterais de cortina e frontais, mas além disso aqui que você viu, temos muito mais aqui para mostrar onde você realmente sente. E é para isso que estamos aqui, nesta belíssima cidade chamada Vitória, que cada vez se transforma mais. Eu vi a primeira vez aqui em 99. Inacreditável que virou Vitória e Vila Velha. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês e os royalties do petróleo. Tô ligado. Tem bastante gente aqui que vive também disso, mas boas administrações também usaram muito bem esse dinheiro para a prosperidade deste canto do Sudeste. Vamos dar uma voltinha? Você vai conhecer um pouco mais da paisagem também e eu vou te contar quais são as sensações de você andar em um veículo mild hybrid, se tem as mesmas sensações que a gente viu também no Jeep Renegade e onde é que você vai sentir que realmente economiza este super alternador que dá potência e torque também para o carro no seu dia a dia. Vamos lá. Bom, já estamos aqui para dar uma volta pelas cercanias do Pier aqui de Vitória, lugar bonito, viu? Bom, eu às vezes fico me perguntando se há mesmo esse interesse do consumidor nessas estratégias eletrificadas meio leves a ponto de a parte elétrica não aparecer no movimento das rodas. Tudo bem, aqui você vai ter 15 cavalos e meio de potência e 6,6 kgfm de torque, 6,5 em determinados momentos, especialmente, deixa eu trocar a tela aqui, deixar na telinha aqui, mostrando o mild hybrid, tanto atuando quanto sendo carregado. E para ter uma economia na cidade, na verdade, não tem essa economia em trajeto rodoviário de 12%, 11% menos emissões, 650 quilos, segundo o pessoal da Fiat, para quem roda aproximadamente 20 mil quilômetros por ano, 650 quilos de CO2 não lançados na atmosfera. Mas eu fico, mais uma vez, me perguntando, as pessoas ligam mesmo para isso? Ou quem liga para isso já vai direto para uma Maverick Hybrid? Fala, não, eu sou um environment friendly, eu sou um cara que me preocupo com as consequências do consumo e da emissão de combustíveis fósseis ou vegetais e com as emissões de CO2 na atmosfera. Eu quero sim um carro que emita menos e economize no fim do ciclo. Porque se você pensar, a cada 10 mil quilômetros são 1.200 quilômetros de autonomia, de alcance extra. Ou seja, não é pouca coisa. Mas é isso mesmo que move quem compra esse tipo de carro? Quem nunca esteve acostumado, ó, dá uma olhada. É brincadeira, não? Uma mão só. Isso alivia alguma coisa? Isso faz uma diferença? Enfim. Bom, aqui quando a gente anda um pouquinho com o carro, de certo, na hora que você liga, já é perceptível, porque a partida e a ignição são muito mais suaves, porque ele funciona, lógico, como um super alternador. E em alguns momentos, especialmente aqui numa faixa de 1.500 a 3.500, que segundo a Fiat até a faixa máxima de torque do carro, né? É exatamente nesses instantes que você sente que
o motor elétrico tá ali te ajudando e te dando essa potência extra e esse torque extra. Não entendi por que, já que há um torque extra, eles não colocaram isso na ficha técnica. Porque se ele atua com esse 6,6 kgfm, os cavalos não, os cavalos vão ser numa potência lá em cima, né? Perto dos 6.000 RPM, potência máxima. Então você não pode colocar 176 mais 15, seriam 190 cavalos, 191 cavalos de potência. E certamente eles passaram no dinamômetro e não viram isso. Mas se o torque extra do motor elétrico está se apresentando nessa faixa de torque ótimo, que é a faixa de torque máximo do carro, por que não incluir isso no torque total? Uma pergunta que não teve resposta, assim como também não teve resposta no Renegade, né? Mas enfim, a Toro continua sendo a grande referência, a principal referência nesse mercado. Como eu te disse, são 10 anos, né? Já teve diversas motorizações e agora chegou na sua fase eletrificada número 1, porque a partir de 2028, de certo, esse programa Biohybrid da Fiat e do Grupo Stellantis como um todo deve beneficiar os seus carros, especialmente na nova geração, nas novas gerações. Vai ter nova geração de Toro, vai ter nova geração de Compass, vai ter nova geração de Renegade. Esses carros devem ser beneficiados com sistemas híbridos e, ao que eu pude entender, híbridos heavy, com aquele sistema muito parecido com o da Honda, onde o motor elétrico vai na transmissão e a partir dali vai para as rodas junto com o auxílio do motor, baterias pequenas de 2 ou 1,8 kW, e assim vai conseguir níveis de consumo ainda melhores. Espero que esse passo aconteça até antes de 2030, né? Porque isso aqui faz parte do programa Mover. Você tem que ter alguma melhoria em emissões e em consumo, justamente para ter mais benefícios e redução de impostos. E também, claro, passar nos programas do Proconv L8 e L9, enfim, todos os próximos Proconvs que acontecerão. Isto explicado e respondido para as dúvidas de alguns, o comportamento muda um pouquinho nessa faixa mesmo. A gente não consegue desenvolver uma velocidade maior aqui, mas quando a gente está numa rotação que é intermediária, você percebe que até o ruído da cabine fica um pouco mais suave. É o motor sendo ajudado pela parte elétrica. Segundo a Fiat, isso não refletiu no desempenho, como eu te disse. Mas fica uma coisa mais suave mesmo. Não é uma diferença... Nossa, que diferençona brutal. Não, não é. É bem distante disso. Mas quem tiver um pouco de sensibilidade vai conseguir perceber o quanto que o carro fica mais leve, mais solto. Você percebe que tem uma mão que balança o berço ali, invisível. Aqui vamos, ó o start stop, ó. Não tem mais aquele que. Isso é a parte bem interessante do convívio, né? Do dia a dia. Porque tem alguns start stops, hoje cada vez menos, né? Mas quando chegaram parecia que o carro estava recebendo um santo quando ligava de novo. Isso meio que se esvaiu. De resto, tudo aquilo que você espera do motor Vulcano, à exceção dos R$5.000 extras que você paga por praticamente o mesmo carro. Tem um ou outro equipamento a mais, óbvio, já te contei, mas de comportamento é basicamente isso. Deixa eu dar uma aceleradinha um pouco melhor. Apesar que Vitória, Vila Velha, rapaz, tem mais radar do que em quartel-general do americano. Atrás aqui de um colega com uma outra Toro. Aqui, ó, nesse momento aqui, ó. Agora eu tive que frear, parou. Mas é nesse momento que você vai acabar sentindo a entrada dessa eletrificação. Que já deveria ser maior? Já deveria. Isso se a Fiat fosse chinesa, né? Esse é o grande lance que você tem que parar e pensar. Por quê? Porque isso é tudo desenvolvido no Brasil, né, velho?
entrar aqui, difícil o caminho aqui. Isso é tudo desenvolvido no Brasil e a gente não tem nem o controle, nem não manja do manuseio, não desenvolve, não consegue... Vai lá, meu filho. A gente não consegue beneficiar, enfim. A gente tem as terras raras aqui, mas ainda não tem essa cadeia em volta disso. E tudo bem, isso é muito ruim. Mas, por outro lado, você vê atitudes que vão acontecendo a partir da indústria, esperando que, ao próximo passo, o entorno desse mercado também se movimente para que facilite o começo disso aqui, né? Pelo menos numa produção nacional. E, entre as produções nacionais, à exceção da Toyota, que importa parte dos seus sistemas híbridos, a não ser no Yaris Cross, que já tem um sistema heavy feito aqui, desenvolvido e feito aqui, das nacionais mais antigas, leia-se aí, Volkswagen, General Motors, Fiat, e a Ford já foi, né? Ela é a que está na frente, né? Ah, mas o sistema 48 volts não tem nada a ver, João, é muito pouco. Certo, mas é algo. É algo, e assim, é algo que ninguém está fazendo ainda, né? A própria Volkswagen prometeu, entre aspas, entregar isso agora na Volkswagen Toucan. Pode ser que ela tenha um motor 1.5 Evo com o sistema mild hybrid. Vamos aguardar para ver, até agosto provavelmente ela deve chegar. Mas quem está pulverizando isso em diversos veículos e entre os mais vendidos, porque se você pegar o que a Toro vende é piada, né, em comparação com as outras. Em breve isso aqui vai estar na Rampage também, então eles vão ter, além das 17 mil unidades vendidas de Toro até abril, mais 8 mil unidades. Se você pensar num janeiro, abril do ano que vem, 17 mais 8, 25 mil unidades. Dessas 25 mil unidades, pelo menos 30% estando com o mild hybrid. Na Rampage vai demorar um pouco mais, porque, por óbvio, os motores lá, 2.0, motor 2.0 turbo, flex, eles ainda não desenvolveram o sistema 48 volts para ela. Mas, enfim, vai receber. Uma hora esses motores também vão receber esse sistema mild hybrid. Mas vamos pensando nas duas, são 25 mil unidades, pensando que 30% podem ser equipadas com o M-Heavy, é algo, a meu ver, interessante. E a meu ver, quem está mais se mexendo aí, né? Com mais modelos. Tem os sistemas 12 volts que muita gente reclamou. Ah, é fake hybrid, não sei o quê, mas por exemplo, tem alguma coisa. Impulse, Fastback, quem mais tem isso? Renegade, que vende muito também, quem mais tem isso? Tem coisas que vão chegando. Primeiro no Renegade, segundo depois no Toro, em breve no Compass e em breve também no Commander com motor 1.3. Que está aqui a 3,5 km do final do nosso test drive. É uma coisa bem curtinha, eu achei até que seria algo um pouco mais espalhafatoso que eles fariam. Mas aquilo, né? Ela acabou de passar por um facelift, não teve a concomitância do facelift com o sistema M-Heavy, que uma diferença do quê? Faz 8, 7 meses que lançaram a Toro com facelift. Uma diferença de tempo bem pequena, mas precisavam mostrar a Toro. E nesse ciclo de vida dela, que deve ganhar uma nova geração só lá perto de 2029, vai conviver aí pelo menos mais 2, 3 anos com exatamente essas motorizações. 1.3 sem mild hybrid, 1.3 mild hybrid e o 2.2 turbo diesel. Perguntei na coletiva se há a possibilidade de termos uma versão 1.3 turbo mild hybrid 4x4 ou uma 1.3 4x4. Eles dizem que estão sempre de olho nas tendências de mercado
mas que isso não está contemplado no plano de investimentos. Ou seja, você que direto e reto fica me perguntando sobre por que eles não lançam um conjunto igual ao do Renegade Willys, está explicado. Eles não enxergam que no 4x4, alguém que escolha uma picape, ainda que seja Toro, que não seja uma picape das mais tradicionais, escolha que não seja diesel. No Renegade sim, porque consideram que é um carro mais urbano, que a pessoa usa menos, quem compra pode usar menos para o terreno off-road, e aí você estando na cidade, o funcionamento do sistema com gasolina ou etanol é melhor do que o funcionamento do diesel, enfim. No fim das contas, se isso acontece, a gente vai reclamar que o diesel faz falta no 4x4. E se não acontece, as pessoas dizem que tem que ter um Flex 4x4. Ou seja, o que as pessoas querem mesmo é reclamar. Se chato voasse, no Brasil, ninguém bronzeava. Tava todo mundo polaco. Dá mais uma voltinha aqui. Cara, eu gosto da Toro, né? Ainda que o banco poderia ser um pouquinho mais baixo, esse encosto é bom. A maneira com que os materiais são feitos aqui e como ela se comporta desde a compreensiva aquisição do 1.3 turbo, o T270, ela virou um carro muito mais agradável de andar do que era no 1.8. Mas eu me lembro muito bem que no 1.8 também, se você soubesse como lidar com o carro, acelerando na hora certa, tirando o pé na hora certa, conseguia até desenvolver uma boa velocidade, mas obviamente o downsizing acabou por transformar a Toro em um fenômeno que já era de vendas e também num fenômeno de crítica, né? Porque quem teve a Toro 1.8 e depois embarcou na 1.3 turbo, viu que era praticamente tudo o que faltava. Além, claro, de um espaço traseiro um pouquinho melhor, mas isso não vai mudar agora. Pode ser que isso mude numa próxima geração. Não temos certeza, não temos nem... já se sabe até o nome da plataforma, essa nova plataforma. Já se sabe que vai acontecer porque a própria Stellantis divulgou isso, mas ainda não se sabe como será, qual o tamanho, se a cabine vai aumentar, se vai diminuir a caçamba, ou se vai aumentar a cabine, caçamba e entre eixos. Isso a gente vai ter que aguardar. Mas certamente eles têm estudos suficientes para entender o que tem que mudar e o que tem que ser preservado. Uma das coisas que tem que preservar é essa pegada interessante, essa pressão dos pneus. Todos os fornecedores disso têm que ser cobrados. Sempre aparece. Pressão dos pneus. Verifica a pressão dos pneus. Melhor nem pôr esse monitoramento, meu. É difícil, viu? Dificílimo. Bom, alerta de airbags, funções automáticas. Não quero isso. Configurações principal, isso. Ele fica com o M-Heavy acesinho lá. Uma das coisas é você ter um veículo desse tamanho e ter essa saúde, né, que a Toro tem. Aqui, quando a gente para, mesmo com o sistema M-Heavy, o ar-condicionado me parece que fica um pouquinho mais fraco. Mesmo tendo também a bateria 12 volts junto. Eu vou ter que pegar esse carro para andar um pouquinho mais em breve e aí conseguir esmiuçar mais de como que é a convivência, o que melhora, o que piora, porque aqui eu só vou ter esses 15, 20 minutinhos para andar com ele e, como você bem sabe, como eu costumo te dizer, não é exatamente o suficiente para dar uma posição final sobre o que é a melhor coisa a se fazer. Ou comprar, ou investir na versão 1.3 só, com a parte a combustão, sem esse sistema híbrido. Lembrando que a Fiat dá garantia de 8 anos nesse sistema Mild Hybrid, uma garantia diferente dos 3 anos que temos do veículo completo. Aliás, essas são garantias que a Fiat poderia melhorar, né? Todo mundo dando 5 anos de garantia, 150 mil quilômetros de quilometragem, enfim. E na Toro são 3 anos. Tudo bem, 8 anos do sistema elétrico. Eles não quiseram revelar quanto que custaria para repor esse sistema elétrico caso dê algum problema, mas eles acreditam que no período de 8 anos
ele não vai dar esse problema. E daqui 8 anos isso deve estar muito mais barato. Mas pode ser que esteja muito mais obsoleto também. Isso, o futuro, apenas o futuro nos dirá. Onde é que eu entro aqui? Seguimos aqui, né? Isso. Em resumo é isso. Não tem uma diferença assim gritante que você fala, nossa, a mild hybrid tá muito melhor ou tá muito pior. A diferença mais marcante tá nos números, especialmente quando eles fazem as medições no Inmetro. Poderia estar melhor? Poderia, caso não tivéssemos a inserção de 30% de etanol na gasolina em vez dos 22%. Esse carro já passou por esses testes e foi homologado e passou nas emissões com essa gasolina 30%, mas sendo um veículo flex, não vai ter nenhum problema do que veículos apenas a gasolina estão enfrentando. Mas o consumo poderia ser até melhor do que esses 12%, porque a comparação desses 12% é com uma outra Toro, com o motor apenas a combustão sem o sistema mild hybrid e com a gasolina E22. E aí, na estrada, a diferença não foi favorável. É que nós estamos passando, né? Até perguntei para eles se eles estão se metendo nisso, se eles estão falando com alguém, se eles estão falando, ô pessoal, isso é bobagem, isso é cagada. No governo, isso é cagada. Mas talvez os produtores de veículos flex também sejam incentivadores disso, porque às vezes acabam obrigando a quem tem um veículo só a gasolina migrar para o flex, e o flex está lá pronto, esperando por você. Vou chegar de volta ali no nosso quartelzinho general. Nosso escritório hoje é na praia, e fazer um arremate sobre tudo que deu para aprender aqui, e algo que eu não posso deixar de falar, que mesmo respeitando, sendo nacional e todas as dificuldades que isso compreende, né, de desenvolvimento, de estrutura, não dá mais para deixar assim, né? Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, eu ainda não consigo me conformar que, diante de tudo que a gente já viu de veículos que vêm de outros lugares, especialmente da China, o carro de 197 mil reais ainda não tenha o Adaptive Cruise Control. Talvez os compradores e usuários e gente que é fã da Fiat Toro não sinta a falta disso, porque ela é realmente uma picape bem interessante para quem gosta de dirigir. Esse sistema, possivelmente, conforme eu pude comprovar, vai melhorar um pouquinho a sua sensação de dirigir, mas não é aquela revolução que todo mundo espera que marcas nacionais façam, ainda que a Fiat e o Grupo Stellantis estejam na frente de todos os outros. Esse sistema 48 volts é meio que um paliativo e um preparatório para você, lá em 2028, 2029, enfim, aceitar um veículo híbrido com baterias maiores, com capacidade plug-in hybrid, ou até um heavy, um híbrido pleno. De toda forma, eu acredito que assim ela continua sendo ainda um dos melhores custos-benefícios do Brasil. É melhor do que uma Oroch, é melhor do que uma Rampage, se você pensar no custo-benefício, apesar que a Rampage não tem esse motor, e é bem mais barato do que uma Ford Maverick Hybrid. Agora, o único problema dela vai ser quando chegar a Renault Niagara. Será que eles também vão vir com uma motorização híbrida, ou será que vai ser só aquele 1.3 que está no Boreal? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Mas, para mim, a Toro continua sendo um baita automóvel. E sim, eu teria uma na garagem, mas não sei se teria esse mild hybrid. No próximo teste, eu te conto para a gente saber junto. E com esta bomba! Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E, óbvio, se quiser saber mais, ver ao vivo, fazer um test drive, é só correr com os meus amigos do Grupo Sinal. Todos os endereços na tela, link na descrição, QR Code na tela para você fazer aquela escaneada e saber manifestar seu interesse de compra. Tem já a pronta entrega a partir do dia 11 e 12 de junho deste mês. Dia dos Namorados? Não seja Toro, dá uma
para sua esposa. Até a próxima. Fui.